Deus pelo privilégio de estarmos reunidos esta noite para servirmos ao Senhor. E nós vamos hoje tentar iniciar um estudo, e as projeções serão somente para ilustrar, né? Eu preparei o estudo de forma que nós vamos olhar para a palavra, folhear a palavra, porque isso é importante, né? Outro dia o Norato falou assim: esse negócio de projetor não lê a Bíblia mais, né? Não canta mais. Então nós não estamos muito animados de usar para cantar com Inari, não, né? Mas também vamos tentar estudar de forma visualizada, mas sempre manuseando a Bíblia. Eu acho isso importante para nós não perdermos, né, o jeito de usar a nossa Bíblia. E às vezes no futuro o pessoal não vem mais com Bíblia, só com um tablet aqui, né? Mas por enquanto ainda vem com a Bíblia, né? Na verdade. Vamos então olhar para a palavra hoje, e eu gostaria de estar pensando nesse tema que nós temos aí, né? O servo que Deus chama. E nós vamos não somente olhar para a experiência de Isaías, mas também vamos olhar para a experiência de outros servos, e nós vamos procurar entender a forma como Deus fala, né, com cada um de nós, como Ele nos chama, como Ele deseja que nós o sirvamos, que nós façamos a sua vontade. Isso é sem dúvida muito importante para nós, né? Vamos para 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas está no Velho Testamento, né? Capítulo 26, 2 Crônicas, capítulo 26, está marcado lá na tela, não é? E nós vamos então fazer uma pequena meditação. Nós vamos estar introduzindo, e depois nós vamos então chegar ao livro de Isaías, no capítulo 6. E nós temos então aqui esta colocação: no ano da morte do rei Uzias. Isso está em Isaías capítulo 6, né? Quando o Senhor chama Isaías, Ele chama ele para o trabalho que Deus queria que ele fizesse, exatamente no ano da morte do rei Uzias. Então nós estamos nessa introdução, e a gente pensa, por que, né? Deus chamou Isaías no ano da morte desse rei, né? Por que é mencionado a morte dele? E por que Deus chamou ele nessa época? Existe algum relacionamento? E eu acredito que nós temos então que pensar um pouquinho em Uzias primeiro, né, para depois nós analisarmos a forma como Deus chamou o profeta Isaías. Nós vamos então ler alguns versículos aqui em 2 Crônicas 26. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias, e de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo a tudo que fizera Amazias seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Vamos parar ali por enquanto, né? Nós lemos que Uzias foi um rei de Judá, e reinava em Jerusalém.
Porque a palavra de Deus fala Judá, Jerusalém, né? Nós sabemos que a nação de Israel, que era uma nação formada por 12 tribos, que eram os filhos de Jacó, os filhos de Israel, né? Houve no tempo de Roboão uma divisão do reino, e 10 tribos ficaram com Jeroboão, que governava essas 10 tribos, e eles chamavam-se então as tribos de Israel. E 2 tribos ficou com Roboão, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E essas 2 tribos foram sempre conhecidas como o povo de Judá. E a capital do povo de Judá era Jerusalém, e a capital de Israel era Samaria. Então é interessante a gente notar isso, mas Uzias, ele foi rei, o 10º rei de Judá, né? Provavelmente começou a reinar no ano 792 antes de Cristo, né? AC quer dizer antes de Cristo, AD é depois, né? Então o Senhor Jesus Cristo é tão importante que ele dividiu a história em antes dele e depois dele. E quando nós vemos assim AC, então é 792 antes de Cristo. Aí vai descendo, 791, 790, vai descendo até chegar em Jesus Cristo, depois começa a crescer, né? O reinado dele foi, sem dúvida, muito próspero, e ele foi também muito abençoado pelo nosso Deus, né? Ele começou a reinar com 16 anos. Tem alguém aqui com 16 anos? Só eu? O Edson. Você tem 16 anos? Aí, né? Então, Uzias começou a reinar quando ele tinha 16 anos. Nós lemos isso aqui, logo no primeiro versículo, não é? Mas o que tem isso a ver, não é? Acontece que, quando nós pensamos num jovem, que para nós é um menino, né, de 16 anos, assumindo o governo de Judá, e sendo, de fato, um homem de Deus, nós entendemos que as pessoas podem conhecer o Senhor bem jovens ainda, né? Podem se dedicar ao Senhor numa vida ainda bem jovem. E nós, os mais velhos, às vezes não acreditamos, né? Se uma criança fala, olha, eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, né, como meu Salvador, nós ficamos assim desconfiados, né? A gente não quer dar um voto de confiança, a gente, né, fica assim achando estranho, porque é uma criança, a gente não está confiando, né? Mas veja bem, 16 anos ele se tornou rei, né? E foi um homem de Deus, de fato, né? Conforme nós vamos verificar. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos outros jovens, né? Por exemplo, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ananias, Misael e Azarias. Eram jovens que foram levados cativos para a Babilônia quando Judá foi levada cativa. E eles eram adolescentes quando eles foram ali. E o rei exigiu que esses jovens aprendessem a língua dos caldeus, que eles fossem também alimentados com todas as iguarias da mesa do rei, mas eles não eram gentios, eram judeus, e eles tinham o conhecimento de toda a lei, e eles tinham no coração o Senhor, e de forma alguma eles queriam quebrar os ensinamentos do Senhor. Então esses jovens, embora adolescentes, eles propuseram no seu coração não desonrar a Deus, alimentando-se com a alimentação da mesa do rei. Por quê? Ali havia alimentos oferecidos aos ídolos e eles não podiam comer. Aí a gente, mas eles são escravos, eles foram levados cativos, né? E eles têm o privilégio agora de estar ali alimentando-se da mesa do rei. Então, eles são obrigados, eles têm, né,
E a gente já viu muitos irmãos assim, dizendo, ah, não, a gente, né, a lei fala, a gente tem que obedecer, né, a lei que manda e tal, né? Mas Pedro disse, olha, mais importa obedecer a Deus do que os homens. E eles entenderam isso, eles não se alimentaram. Sabiam que na mesa do rei tinha carne sufocada, tinha o sangue, pratos preparados com sangue, né? E Deus proíbe isso tanto na lei quanto no Novo Testamento. É para nós também esse mandamento. Agora, eles não se alimentaram e Deus abençoou esses jovens de uma forma extraordinária, né? Mas nós estamos mencionando ele só por causa do rei Uzias, que tinha apenas 16 anos, né? E há outros casos que você começa a estudar a Bíblia, analisar, pensar, você vai descobrir, é verdade. E por isso, talvez, que Salomão disse em Eclesiastes 12 e 1, não é verdade? O que é que ele fala lá mesmo? O que é que Salomão fala em Eclesiastes 12 e 1? Lembrar, né? Lembra-te do teu Criador. Ah, não é na velhice não, né, tia Maria? É nos dias da mocidade, né? Quando a gente tem a vida toda assim para frente, a gente pode oferecer a Deus, né? Pode ser um servo, uma serva de Deus. Então isso é importante para nós, né? Lembrar isso. Agora, veja no verso 4 de 2 Crônicas 26, né? Fez o que era reto perante o Senhor. Que frase, né? É uma descrição desse jovenzinho, desse menino de 16 anos. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele amou o Senhor e ele procurou fazer o certo, né? Aquilo que é certo. E hoje, irmãos, nós estamos num mundo bastante perdido, né? E nós estávamos comentando até que quem vai permanecer nos caminhos do Senhor hoje são as pessoas salvas. Porque aqueles que só dizem eu sou crente, eles vão cair no mundo, eles vão se perder aí, né? Porque eles não têm a salvação, eles não são o Senhor, eles estão apenas, né, convivendo assim com o povo de Deus. E hoje o nosso Brasil está cheio, né? Então nós precisamos ter certeza de que nós somos de Cristo, de que nós somos salvos, ter certeza de que nós queremos servir ao Senhor, né? Isso é importante. Quando nós temos essa convicção, essa certeza, e não estamos brincando de crente, né? Tem que ser um crente mesmo, autêntico, verdadeiro, genuíno, né? Para nós não fazermos aquilo que é errado, aquilo que não é de acordo com a vontade de Deus. Uzias deixa esse exemplo de alguém que procura fazer o que é reto aos olhos de Deus, né? Então, mesmo que uma pessoa fale, não, mas isso aqui pode, isso aqui, porque aqueles irmãos são muito chatos, né? Eles ficam falando isso. Não tem ninguém chato. Você tem que olhar a Bíblia. E se a palavra de Deus fala, é isso que Deus quer, né? Não importa se o outro foge para lá, o outro foge para cá, nós temos que ficar de acordo com a Bíblia, nós temos que fazer o que é reto aos olhos de Deus, não é verdade? Ele fazia assim. E no versículo 5, nós temos essa outra frase, né? Se propôs a buscar a Deus. Um propósito no coração dele. Buscar o Senhor Deus. Irmãos, a gente precisa pensar nisso, não é? Se nós temos que fazer aquilo que é reto diante de Deus, temos que andar como servos mesmo, esse propósito de buscar a Deus deve estar dentro do nosso coração, né? Propósito de fazer o que é reto, mas propósito de buscar a Deus. O que é isso, né? Buscar a Deus. Na verdade, eu quero me aproximar dele o mais que for possível. Eu quero sentir Deus perto de mim. Eu quero sentir o amparo, a proteção, a força dele. Então eu tenho que buscar, no meu coração, tenho que ter esse propósito de buscar o Senhor. Alguém sabe citar assim um versículo onde tem essa palavra buscar no Novo Testamento? Ligado com o Senhor, claro, né?
primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? Alguém lembra de outro? Buscar-me eis, que eu queria esse, né? Buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Veja como é lindo, né? Isso é Deus que falou. Ele disse, olha, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele sabe, na vida da gente, a gente vai ganhando experiência, a gente vai passando por coisas, né? E eu já vi quando uma pessoa busca o Senhor de todo o coração, como Deus responde, como Deus atende, não é? Como Deus socorre, porque aquela pessoa está angustiada de alma e ela está buscando o Senhor de todo o coração. Isso na vida prática nossa, mas temos exemplos da Bíblia. Alguém se lembra de um exemplo da Bíblia quando a pessoa buscou assim de todo o coração e Deus se fez manifesto, Deus ouviu, Deus atendeu a petição daquela pessoa? Eu só estou tentando fazer a gente lembrar a Bíblia, não é só isso, não precisa se preocupar não. Se você não se lembra, não tem importância. Quem falou? Ana. Isso, eu estava pensando em Ana também. Tem outras irmãs, irmãos, não é? Mas Ana, ela estava ali no templo buscando o Senhor, na verdade, e ela estava buscando de todo o seu coração, toda a sua alma, e só que ela não saía voz, ela só mexia os lábios, né? E Eli achou que ela estava embriagada. Ela disse, não, meu senhor, tua serva não está embriagada. Eu sou uma mulher aflita de alma, né? Venho derramando a minha alma diante do Senhor. Que coisa linda, né? Ela estava derramando a sua alma diante do Senhor. Ela estava buscando de todo o coração e ela encontrou. Porque o Senhor falou, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E, irmãos, buscar de todo o coração não é a oração rotineira que a gente está acostumado, né? A gente ora hoje, amanhã, depois, não é verdade? Mas quando nós buscamos de todo o coração, é diferente. É diferente. O Senhor vê a nossa aflição, o Senhor vê o nosso anseio, Ele vê a nossa alma e realmente Ele vai atender, não é verdade? Então nós lemos isso e no versículo 7, então nós temos assim, Deus o ajudou contra os filisteus, né? Deus o ajudou, Deus respondeu, Ele buscou o Senhor, o rei Uzias, né? Buscou o Senhor e o Senhor abençoou ele. Uzias era, sem dúvida, um homem muito inteligente, né? E no verso 10 nós lemos assim, 2 Crônicas 26 e 10, né? Também edificou torre no deserto, cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Ele fez prosperar a agricultura, né? Ele gostava da agricultura e ele fez prosperar no seu reinado a agricultura. Quando a gente pensa assim, né? Ele fez prosperar. É porque Deus o ajudou muito, não é verdade? Deus ajudou ele, porque ele buscou o Senhor, ele fez o que era reto. E agora, no seu reinado, ele faz a lavoura prosperar, né? No verso 13, ele forma um exército para defender Judá. Veja, debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra inimigos. Ele formou um exército, e no verso 13 nós lemos aqui, debaixo das suas ordens
havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudo, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos destinadas às torres e aos cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe. Então ele estava sendo próspero em todo o seu reinado, não só a parte da alimentação, né, como ele fez a lavoura prosperar, mas também ele formou um exército guerreiro preparado para defender o povo de Judá. Mas também ele fabricou máquinas especiais para a guerra, né? Ele foi de fato muito abençoado em todos esses sentidos, né? Era um homem muito inteligente, né? Agora eu queria que nós observássemos uma coisa: mesmo os mais consagrados servos de Deus falham. E eu queria que nós pensássemos um pouquinho nisso, não é? Porque ninguém é perfeito. Perfeito é só o Senhor, não é? Mas eu queria que nós observássemos então que mesmo os mais consagrados servos de Deus falham. Nós pensamos aqui na forma como foi a falha dele, né? E nós podemos pensar em outros servos também que falharam. Então no verso 16 nós lemos: mas havendo-se já fortificado, exaltou o seu coração para a sua própria ruína. Então veja bem no verso 16, né? Exaltou-se o coração, o seu coração, diz o texto, para a sua própria ruína. Agora, irmãos, quando a gente pensa nisso, né? Ele agora estava fortificado, lavouras boas, exército bom, máquinas inventadas para a batalha, Judá vivendo então aquele momento de euforia, aquele momento preparado, né, para vencer os inimigos, para ganhar as batalhas. Então, nessa altura, o coração dele se exaltou, não é verdade? Nós não precisamos criticar Uzias, né? Porque isso pode acontecer com qualquer pessoa, qualquer irmão, qualquer irmã. E nós precisamos estar alerta, despertados, né, quanto a isso. Porque esse erro de Uzias foi o mesmo erro de Lúcifer, não é verdade? Lúcifer também se exaltou. Ele era um querubim da guarda. Ele era de fato, talvez o maioral dos querubins, não é? Mas o seu coração se exaltou. E ele quis colocar um trono acima do trono de Deus. E isso foi a queda de Lúcifer. E não precisamos pensar que é diferente, porque Lúcifer, ele vai tentar colocar no coração de cada um esse mesmo sentimento. E sem dúvida ele colocou no coração de Uzias. Agora ele está famoso, tem um exército famoso, Judá está lá em cima por causa do governo dele, do reinado dele. Então o seu coração se exalta, ele acha que ele é grande, ele é muito importante, não é? E isso foi para a sua própria ruína. Temos que cuidar, não é verdade? Pode acontecer com a gente. Mas o que aconteceu com ele, né? Nós lemos aí que ele cometeu transgressões contra o Senhor. Que transgressão foi? Vamos ler um pouquinho aqui. 2 Crônicas 26, verso 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo
do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, porque transgrediste. Nem será isso para a tua honra, para a honra tua, da parte do Senhor seu Deus. O Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar incenso, e indignando-se ele contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu da testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. Que tristeza, não é? Seu coração se exaltou, e o que ele fez? Ele achou que ele podia desobedecer às ordens de Deus. Ele achou que ele podia entrar no templo e queimar incenso, e esta responsabilidade era de Arão e seus filhos. Mas como ele estava exaltado, achando que ele mandava em tudo, que ele podia fazer o que ele quisesse, né? Ele entrou lá com o incensário para oferecer o incenso. Mas Deus não aceitou aquilo. Na verdade, Deus não aceitou. E os sumos sacerdotes, com mais de 80 sacerdotes ali, entraram e disseram para ele que ele não podia fazer isso. E quando eles falaram para ele, ele ficou com raiva, ele ficou indignado, não é? Contra os sacerdotes. E ele foi até o altar do incenso, mas a lepra saiu da testa dele, não é? Deus feriu ele naquele exato momento, por causa da sua desobediência, do seu erro, da sua exaltação. E, irmãos, é muito triste, não é? É muito triste o que nós lemos, porque nós lemos que ele se tornou leproso, e ele ficou leproso até o dia da sua morte. Durante toda a sua vida, ele ficou leproso. Acabou a sua honra, acabou a sua glória, né? Acabou o seu poder. Apenas Deus mandou uma lepra lá na testa dele, e pronto, aquele grande homem já não era mais ninguém. Tinha que viver no isolamento, não podia mais ter contato com ninguém, e ele viveu sofrendo essa doença até a morte. Eu penso muito nisso, irmãos, não é verdade? Porque muitas vezes nós não somos como Uzias, né? Tão grande, tão importante, nada disso. Mas às vezes somos orgulhosos também. E às vezes desobedecemos a palavra. Às vezes ofendemos o nosso Deus com a maneira de agir. E nós não podemos esquecer que o Senhor pode ferir a gente, como ele feriu o rei Uzias. Mateus 23:12: quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Quem a si mesmo se humilhar será exaltado. E se você vai lá em Mateus 23, onde está esse versículo, você vai ver que o Senhor Jesus está falando para a gente não chamar ninguém de pastor, de pai, de mestre, né? E ele está falando isso. Ele está mostrando que a gente não deve usar esses títulos, né? E depois vem esse versículo aqui. Porque o homem, ele gosta de se exaltar, ele gosta de achar-se grande, importante, né? Ele ama os títulos mais do que o servir a Deus. E isso não deve acontecer conosco, não é verdade? É importante para nós lembrarmos isso. Agora vamos pensar um pouquinho no preparo do servo, né? E eu queria que nós fôssemos então para 2 Reis 17. 2 Reis capítulo 17.
E aqui nós temos então versículo 2 Reis 17, nós temos então aqui uma exposição, né, da maneira como eles serviam ao Senhor, e eu deixei de colocar a referência aqui, mas depois os irmãos podem ver o capítulo todo, né,